Cadê o Lula no nosso telão? Bom dia, Lula. Bom dia, tudo bem, Tavinho? Eu estou segurando aqui uma bandeja de ovos, bom dia. O pessoal está perguntando se eu vou fazer um omelete aqui no ar, que eu já dei receita de purê para a Doris, receita de contrafilé para o Silmar. Você quer uma receita de omelete também, Lula? Não, né? Senão vai comer seu tempo aí, você não consegue falar da conectividade, né? Rapaz, eu fiquei já aguando aqui com tanta comida a essa hora. Já. Show de bola. Então, eu quero agradecer aqui o Katayama, que você conhece, né? E que é um Uhum. exemplo aí na produção de ovos. Todos os produtos dele são feitos de forma limpa, né? Ele não... E ele exporta, é o maior exportador de ovos do Brasil, e a reportagem mostrou justamente isso aí, o crescimento das exportações de ovos no Brasil. O Katayama, conversei com ele outro dia aqui, e ele falou, vou mandar uns ovos aí para vocês. Ele mandou aqui, ó, tá aqui, ó, o ovo do Katayama. Que beleza. Sensacional. Bom, Lula, enquanto eu faço o omelete aqui, você frita o ovo aí da conectividade no campo, porque o IBGE lançou números aí, um relatório fazendo um comparativo entre a conectividade nas cidades, né, e a conectividade no campo. E você traz o resumo para a gente aí enquanto eu faço o nosso omelete. Depois eu mando aquela empresa que faz entregas aí, ou eu mesmo vou e levo para você um pedaço do omelete, tá bom? Não vou falar o nome da empresa, Boa. porque fazer propaganda para ela, Tô ela esperando. já faz propaganda demais. Segue daí, Lula. Tô esperando. Muito bom. Bom, Tavinho, como você disse, eu vou falar um pouquinho desses dados aí sobre conectividade divulgados pelo IBGE, mas antes eu gostaria de fazer um comentário aqui sobre a questão, a importância do IBGE e da levantamento de dados aí para fazer políticas públicas e planejamento, né? Como você sabe, não se faz planejamento sem informação, né? No caso de um país, é preciso saber o que acontece em cada área, o que está bom, o que está ruim, antes de decidir para onde vão ser destinados os recursos públicos, né? Então, de forma bem genérica, é para isso que serve um censo, né? O censo fornece um retrato completo da sociedade, da economia, da saúde, da agricultura, e até, inclusive, por que não, da conectividade, né? Então, a partir desses dados, um governo estuda as principais carências, combina esses dados com as políticas de desenvolvimento e planeja a aplicação do dinheiro que tem no orçamento. Mal comparando, até quando a gente vai fazer compras no supermercado, a gente faz um censo, né? Vai na despensa, vê o que tem em estoque, vê se tem ovos, se não tem, vê o que está faltando, prepara uma lista de compras, né? Se a gente não faz isso, acaba correndo o risco de comprar ovos quando você já ganhou aí uma cesta de ovos aí do Katayama, né? E deixa de comprar aquilo que estava em falta. Bom, e isso é mais importante ainda em tempos de dinheiro curto, né? Como o que a gente está vivendo. Por isso que a gente lamenta, e eu já deixo aqui um registro, né? A gente lamenta o fato de que o Brasil está postergando a realização do censo nacional que estava previsto para o ano passado, tinha ficado para 2021, mas devido aos cortes aí no orçamento, não se sabe quando será feito. O IBGE é justamente quem cuida do censo, e a gente depende muito dele para fazer planejamento dos dados que ele levanta e tal. Essa semana, como você adiantou, o IBGE divulgou dados de um outro levantamento, né, do censo, de um outro levantamento que ele faz regularmente, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. É um estudo menos abrangente que o censo, porque, como o nome diz, a PNAD ela trabalha com uma amostra dos domicílios, enquanto o censo busca cobrir quase a totalidade deles. Por isso o censo é feito a cada 10 anos e a PNAD é anual. Esses números divulgados tratam exatamente do estado da conectividade do país em 2019. São os últimos dados disponíveis para nós aqui. Bom, esse levantamento traz algumas boas e más notícias. Vou dar primeiro a boa. O número de domicílios brasileiros com acesso à internet cresceu para 82,7%. Isso significa um aumento de 3,6 pontos percentuais sobre o ano anterior, que tinha ficado em 79,1%. Bom, ótima notícia. O que é ruim? 12 milhões e 600 mil domicílios brasileiros ainda não tinham internet no final de 2019.
E por quê? Bom, a PNAD perguntou por quê, né? Segundo os entrevistados, primeiro, muito grande falta de interesse. Um dado bem curioso. 32,9% desses que não têm internet indicaram isso. Alto preço serviço de acesso, isso a gente entende bem, né? Não é barato ter conexão em casa, então 26% apontaram isso. E um terceiro ponto, bem importante, nenhum morador sabe usar a internet, 25%, que mostra que a gente tem aí um caminho a percorrer para digitalizar a população, que passa por educação e conhecimento. Bom, em 2019, então, segundo apontou a PNAD, mais de 140 milhões de pessoas com 10 anos ou mais de idade, né, utilizaram a internet nos últimos 3 meses, responderam que utilizaram. Os que mais acessaram foram jovens e adultos entre 20 e 29 anos, que é compreensível. Mas não é pouca gente, esse é um número bem expressivo. Mas a gente, os governos, os planejadores, sempre tem que olhar para quem está fora, né? Afinal de contas, governo serve para promover igualdade e inclusão, pelo menos da minha visão, né? E aí a gente vê que tem quase 40 milhões de pessoas com mais de 10 anos sem nenhum acesso à internet, segundo levantou a PNAD. 1 em cada 5 brasileiros nessa faixa. Aí fala, ok, Lula, tá, e o que significa isso para o agro? Bom, eles foram olhar também a situação no Brasil rural. E aí, como no resto do país, o levantamento encontrou boas e más notícias. A boa, maior crescimento da conectividade aconteceu justamente na área rural. O percentual de domicílios conectados nessa região subiu de 49,2% em 2018 para 55,6% em 2019. Então, 6 pontos percentuais em um ano. É o dobro do crescimento da área rural. Bom, legal, né? Muito bom. Tem um detalhe. Nas cidades, o percentual de conectividade é de 86,7%. Então, é 30 pontos a mais que no campo. Bom, isso indica algo? Bom, indica sim. Além do descompasso entre os dois ambientes, né, o rural e o urbano, também um desencontro da realidade com o potencial econômico. O mundo rural, como a gente tem dito e tem ressaltado sempre, é quem puxa o Brasil do ponto de vista econômico, né? Não seria relevante e estratégico, Tavinho, tentar acelerar ainda mais a difusão da conectividade por lá no campo, né? Enfim, induzir, promover, estimular, é o que os governos devem fazer, né? A PNAD ainda traz uns dados aqui para a gente finalizar sobre a conectividade por regiões do país, que vale a pena observar. O Centro-Oeste, maior produtor agropecuário, graças à ação do agroempresarial, né, digamos assim, tem 84,6% de percentual de conectividade e lidera entre as regiões, né, perto do sul e do Sudeste, todos aí com um pouco mais de 80% de domicílios conectados. Mas justamente nas regiões onde o peso da agricultura familiar é maior, como o Norte e Nordeste, a gente encontra os menores índices de conectividade, abaixo de 70%. E aí, sempre lembrando que aqui a gente está falando de números que reúnem as áreas urbanas e rural. Então, assim, um bom gestor mergulharia nesses números para analisar que impacto haveria em incentivar e até mesmo subsidiar a ampliação da infraestrutura das telecomunicações, né, para que elas fizessem chegar nesse pequeno agricultor a conectividade, permitindo sua inserção no mercado, qualificação, aumento de produtividade, de renda, enfim. Até na semana passada, a gente contou aqui um pequeno caso ilustrando como o mínimo de conectividade nessas áreas impactadas, impacta positivamente na vida das pessoas, né? Então, era um caso isolado, mas facilmente escalável, né? Se houvesse aí uma política pública de desenvolvimento contemplando a conectividade das pequenas propriedades, né? E depois a gente vai com dados, consenso, fazer política pública exige isso, né? Bom, também eu queria aproveitar essa informação que vem do IBGE para indicar a coluna de hoje, né, justamente ao enorme contingente aí de funcionários públicos que atuam em órgãos sérios e competentes como o IBGE, buscando na ciência as respostas para as grandes questões nacionais, né?
Então, que eles sejam valorizados, ouvidos, para o nosso bem, né? Vou citar alguns aí, já estendendo esse reconhecimento e agradecimento a tantos outros que existem e resistem. Então, viva o IBGE, viva a Embrapa, viva a Fiocruz, viva o Butantan, enfim. Essa é a mensagem de hoje, Tavinho. Essa gente é séria, trabalha e merece ser respeitada e ser louvada. São eles que empurram o nosso pesado caminhão carregado por estradas esburacadas na pesquisa científica e nos dados, né, e nos dão aí uma visão geral. Num resumo do que você falou e trouxe aí nos dados do IBGE, é mais ou menos o que a gente já imaginava, né? Mas como você mesmo disse, mas quando você tem a realidade mostrada em números, tabulada, como a gente diz no resultado final da pesquisa, você consegue agir mais objetivamente. Opa, eu preciso botar a mão ali naquele segmento. Opa, eu preciso botar a mão aqui naquela região. E aí é que se fazem as políticas públicas. Agora, daí as instituições fazerem a pesquisa científica, a pesquisa de dados e os governos botarem em operação as políticas públicas, bom, isso, como diz aquela brincadeirinha, bom, isso é uma outra história que fica para uma outra vez, infelizmente. Exato, mas é importante que a população tenha acesso a esses dados também, até para cobrar que os governos façam a sua parte, né? Assim como os institutos de pesquisa fizeram, que aí os governos apliquem esses dados nas suas políticas, na elaboração das políticas. Políticas públicas. É exatamente isso, mais ou menos um dos pontos que eu estava comentando com o Silmar hoje é essa questão, né? A China apresentou aí, comparativamente ao primeiro trimestre do ano passado, um crescimento industrial de 18,3%, mas porque o primeiro trimestre do ano passado foi um desastre, foi menos 6,5%. Então, o número fica grande na comparação. Mas aí, por exemplo, isso que você falou é importante porque nós vemos uma democracia e a China é um outro regime, é o inverso daqui. Então, na China, você não tem institutos de pesquisa que não sejam ligados ao governo, que, portanto, vão divulgar os números que o governo deixa divulgar. Né? Você não tem... O cenário fica mais bonito, né? Opa, dá para pintar, né? Enfim, bom, mas, sabe, então é isso. Você não tem órgãos de imprensa livres na China para poder questionar números e cobrar governo, não falo nem governos, porque ali é um governo só, e cobrar governo sobre as políticas públicas que não foram efetivadas para o efetivo crescimento econômico, social e político da população. Mesmo porque falar em crescimento político da população chinesa é chover no molhado. E outra coisa mais importante ainda, e que corre junto com isso, é que você, nesses regimes, as políticas públicas são feitas, como na China, pelo governo do jeito que ele quer, baseado nos números que ele quer. Aqui não, onde a gente tem tudo para fazer, baseado em números reais e concretos, que realmente dariam um crescimento rápido e avantajado, como já foi feito em outros países que trabalham num modelo diferente do brasileiro, democracia também, mas num modelo diferente do brasileiro, a coisa feita certa promoveu um crescimento, uma distribuição de renda melhor e um desenvolvimento. Então, é isso que a gente lamenta, porque, mais uma vez, o cavalo vai passando, já passou umas 200 vezes, e a gente não montou. E como diz aquele ditado, olha, o cavalo passa uma vez, aproveita porque você não sabe se ele vai passar a segunda. Quando ele já passou 50, tem gente aí achando que ele vai passar 100, 200 e talvez não passe, não. Infelizmente. É isso aí. Obrigado, Lula. Bom final de semana.